Opa, tudo cada vez melhor? Você se sente mal só de pensar em voar? Antes mesmo do voo, quando você tem que comprar as passagens, você já começa a sentir algum desses sintomas? De repente, você começa a suar, a sentir o coração acelerado, você sente tremores, mãos frias e todas as ideias negativas que a ansiedade por voar te traz. Então, fica comigo, porque esse vídeo é para você. Nesse vídeo, eu vou te mostrar que é totalmente possível você perder, ainda hoje, completamente o medo de voar, usando uma técnica simples que você pode fazer agora mesmo, aonde você estiver, mesmo que seja na sua própria casa, no quarto do hotel, no trabalho ou até mesmo na sala de embarques do aeroporto. E mais do que perder o medo, você vai começar a ter prazer de ter aquele tempo durante um voo só para você. Talvez para ler um livro que você não consegue ler no dia a dia, assistir um filme, adiantar um pouco o trabalho, ou quem sabe simplesmente ouvir uma música que você curte muito. Só que tudo isso você vai fazer não para fugir da sensação de voar, mas sim para aproveitar o tempo que você tem durante um voo, só para você. Você quer isso? Sim ou não? Bom, eu não sei como que é o seu dia, mas muitas pessoas não conseguem achar tempo durante o dia para fazer algo que elas realmente amam, como assistir um filme que elas estão há um tempão querendo ver, ou ouvir uma música com calma, ler um livro com tranquilidade. E eu posso garantir para você que pessoas que perdem o medo de voar, elas, mais do que tentar se distrair no voo, elas usam aquele tempo de qualidade para que elas façam aquilo que elas realmente têm vontade de fazer, mas elas não conseguem durante a semana. Bom, eu sou Rogério Peixoto, idealizador do programa Prazer em Voar, da plataforma Ansiedade Zero e do site experimenteapaz.com.br. Eu sou coach de emoções e bem-estar, autor do livro digital 5 Passos para a Sua Renovação e instrutor de FEFT. Eu sei, parece bom demais perder o medo de voar ainda hoje. Algumas pessoas realmente duvidam que seja possível perder o medo de voar em um único dia ou em até menos tempo. E eu também acharia isso se eu mesmo não tivesse ensinado e visto pessoas perdendo o medo de voar em minutos. Como é o caso da Eliane, que eu vou te mostrar agora. Olá, meu nome é Eliane Cabrini e eu vim aqui falar um pouquinho sobre a transformação que eu tive através do FEST-EFT e dar o meu agradecimento ao Rogério. Contar a minha história, eu sempre tive muito medo de avião. Viajar para mim nunca foi tranquilo, mas também nunca me impediu de viajar. Mesmo assim, eu sempre viajei bastante, a trabalho, a passeio, mas nunca foi um momento confortável para mim e sempre me incomodava muito. Desde o momento da compra da passagem, até ir e voltar, eu nunca viajei de avião por prazer, sempre por muita necessidade. Até um dia que eu tive uma crise de pânico dentro do avião, foi uma situação realmente muito difícil para mim. Eu precisei de sofrer intervenção até da tripulação, porque eu realmente estava fora de controle. E aí foi onde eu percebi que eu precisava de mudar essa situação, porque além de ter tido essa crise de pânico dentro do avião no voo, eu nunca mais consegui viajar. E eu não estava viajando. E aí eu conheci o Rogério e através das técnicas de FEST-EFT, com algumas poucas sessões, eu tive a oportunidade de fazer um treinamento no Rio de Janeiro, eu sou de Vitória, no Espírito Santo. Fui até o Rio de Janeiro, sozinha, de avião, e pela primeira vez eu consegui olhar pela janela do avião, coisa que eu nunca tinha feito antes. E quando eu olhei, eu consegui perceber que o pouso do avião no aeroporto Santos Dumont é lindo e eu quero aproveitar isso mais vezes. Muito obrigada, Rogério, pela transformação que você causou na minha vida. Eterna gratidão. E olha que não foi só a Eliane. Deixa eu te mostrar só mais uma rápida história. Olá pessoal, aqui é Renata Oliveira, eu sou analista de negócios digitais. Eu tinha muito receio, eu experimentava o medo de andar de avião e isso me atrapalhou durante uma boa parte da minha vida. Eu pedi para conversar com o capitão lá, o piloto, né, do avião,
para ver se me acalmava. Eu falei, cara, eu vou conversar com a pessoa que pilota essa coisa para me tirar esse medo. E em vão, né? Ele me explicou tudo, enfim, que o avião não caía, que eu não precisava ter medo, blá blá blá. Saí ele feliz, falei, não, agora eu sei tudo, eu sei que não cai, eu vou encarar outra viagem tranquilo. Mas isso não aconteceu realmente. Depois que eu fiz o Fast EFT, foi uma viagem para São Paulo, né? E na ida, experimentei todas essas sensações que eu falei antes. E lá eu apliquei a técnica, né? Esse dia foi legal porque eu tive uma testemunha comigo, né? A minha amiga, ela veio comigo Rio-São Paulo e voltou comigo também. E ela falou, cara, Renata, completamente diferente da hora que a gente veio para São Paulo e como você está voltando. Quando eu fui, eu não conseguia nem conversar com ela. Não conversava. Na hora que o avião decolava, então, era terrível, assim. E na volta não, bem tranquila, com a sensação de relaxado. É assim, algumas pessoas me perguntam, Renata, pô, isso aí é balela, você continua com medo e você está fingindo que você não tem medo. Não tem como fingir. E também não tem como eu ficar explicando realmente o que acontece. Incrível ver a Renata, só que nem sempre foi assim. Nem sempre ela teve esse sorriso no rosto ao falar de voar. Nem sempre ela curtiu essa experiência. Deixa a própria Renata te falar rapidinho um pouco mais sobre a história dela. E a experiência, o que eu senti era o seguinte, sabe quando um boi entra para ir pro como que fala? Pro abatedouro, né? Que fala. Eu meio me senti naquilo, eu falei, cara, agora eu vou entrar aqui, eu não posso mais sair daqui. E aí começaram as sensações, né? Suando frio, tremendo, gaguejando, pálida, o sangue meio que faltava mesmo, assim. Pior sensação do mundo, porque tudo que acontecia em volta me dava pânico, eu não conseguia dormir, foram 12 horas acordada, tensa, com as pernas sempre balançando, né? Com aquela, tipo um tique, alguma coisa assim. Nenhum momento eu consegui relaxar, nada de aproveitar a viagem. Eu queria experimentar aquela sensação de tranquilidade. E você olhava para um lado, um pessoal dormindo, outro no computador, o outro lendo, e eu ali naquela agonia, assim, né? Enfim, eu queria poder relaxar numa viagem, poder ser uma pessoa como as outras, né? Dormir, levantar, conversar. Eu queria muito isso. E eu acreditei muito nisso, e eu apliquei a técnica e tive resultado excepcional. Então, para quem tiver esse medo, experimentando esse medo, eu acho que, primeiro, acredita que você pode. Bom, e depois de ter ajudado a tantas pessoas a perder o medo de voar, eu estava num encontro de um grupo que eu faço parte e um amigo meu, eu estava falando sobre como eu tenho ajudado pessoas a perder o medo de voar. Então um amigo meu, o Vitor, ele chegou para mim e falou assim, Rogério, tem tantas pessoas no mundo que têm medo de voar, por que é que você não ajuda a mais pessoas? Por que é que você não faz disso que você conhece um programa e ajuda realmente pessoas a perder o medo de voar? E verdadeiramente, eu acredito que é possível transformar a vida de pessoas através de ferramentas e de cuidados especiais que auxiliam na conquista do eu mais feliz, gerando assim o todo mais feliz. E eu ensino pessoas a ter o controle dos seus estados emocionais usando a FEFT para perder o medo de voar, para que você possa experimentar o prazer em voar. Essa é a minha missão de vida e é por isso que eu estou aqui agora com você, para te ensinar 4 elementos simples e poderosos para você ter prazer em voar. Agora entenda uma coisa importante. Você não tem culpa por sentir medo de voar. Usando a sua razão ou a sua mente consciente, você até sabe das estatísticas, dos números, mas mesmo assim você continua com medo.
E a sua mente é a sua aliada, e ela está sempre protegendo você de algum perigo ou do que ela interpreta como perigo. E certamente, para a sua mente hoje, entrar no avião ainda parece perigoso. Não importa quantas pessoas digam para você que voar é seguro, que estatisticamente voar é seguro, você não vai acreditar. E sabe por que as pessoas não perdem o medo de voar? Porque o medo de voar não está no seu racional. Você até entende as estatísticas e racionalmente você sabe que elas estão certas. Mas o medo continua. Por quê? Porque a sua mente subconsciente, que é o centro de controle das suas emoções e dos sentimentos, ela está operando sobre um programa com informações que ela compreendeu em algum momento como perigosas. E logo ela está querendo proteger você de alguma coisa. E o que precisa ser feito é trazer informações atualizadas para o centro de controles, para que ele entenda, no nível mais profundo, lá no subconsciente, que está tudo bem voar. E eu quero que você entenda que existe um você, um ser integral e sistêmico, existe a sua mente consciente, responsável pela sua razão, e existe a sua mente subconsciente, o centro de controle das suas emoções, dos seus sentimentos e sensações. Você não tem culpa, porque a sua mente consciente acredita no que dizem para você. Você sabe, você já leu, e quem sabe você até já conversou com um piloto, ou não. Só que o centro de controles das suas emoções continua operando sobre um programa que diz que voar é perigoso. E a comunicação entre a sua mente consciente e a mente subconsciente, ela parece que está afetada de alguma forma. E seu subconsciente não conseguiu, até agora, receber essas novas informações. Olha só, imagina que você ia viajar e existiam dois caminhos que você poderia seguir. Um caminho que era por ali, que era muito longo mesmo. Demorava, mas aparentemente era mais seguro. E tinha um outro caminho que era mais rápido. E o seu centro de controles, ele soube desses dois caminhos. Como ele está sempre buscando proteger você, ele optou pela rota mais longa, mais demorada e aparentemente menos perigosa. É como num navio. Existia um capitão e a sua tripulação. O pessoal da casa de máquinas do navio, beleza? O capitão tinha o destino de ir para a Austrália. Mas como ele nunca tinha navegado para aqueles lados, ele então resolveu pedir instruções a um grupo de marinheiros que estava ali beirando o porto. Os marinheiros, eles prontamente instruíram o capitão, dizendo a ele as possíveis rotas a serem seguidas. Uma rota mais longa, muito mais demorada e, segundo eles, mais segura. A outra rota era mais rápida, mas haviam rumores de que seria mais perigosa. Então o capitão passou as instruções à tripulação e a tripulação, sempre se importando com a segurança, entendeu que era melhor tomar aquela rota mais longa. A tripulação então começou a se mover, levantou as âncoras e colocou o navio nas coordenadas da rota mais segura. Só que, na verdade, muitos navios que seguiam por aquela rota já tinham naufragado. Muitos acidentes aconteciam naquele caminho. E eles seguiam navegando. Mas depois de algum tempo, depois de alguns dias, o capitão lá em cima, na cabine, notou a temperatura baixando. Em seguida, blocos de gelo pelo caminho. Só que a tripulação continuava com o navio no curso entendido como o mais seguro. E embora o capitão recebesse informações lógicas e racionais de que não, aquele caminho não era o mais seguro, ele via lá no radar os blocos de gelo, ele via sinais de embarcações naufragadas, acidentes aconteciam por ali o tempo inteiro. E ele queria que a tripulação lá na casa de máquinas visse aquilo também. Mas eles estavam na parte de baixo do navio e eles não conseguiam ver o que o capitão via. E devido às baixas temperaturas, as transmissões foram congeladas e a casa de máquinas então não conseguia receber as informações que o capitão tinha. O rádio não estava funcionando.
Logo, a tripulação continuava operando sobre as informações que tinham recebido inicialmente. Eles continuavam acreditando que aquela era a rota mais segura. E foi assim que a viagem acabou, com o navio se chocando contra um iceberg e, infelizmente, toda a tripulação e o capitão acabaram se afogando nas águas congeladas. Bom, essa é, na verdade, uma metáfora que eu adaptei a partir do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. E eu sei que essa é uma história muito triste, mas que poderia ser evitada se a tripulação, o pessoal lá da casa de máquinas, a mente subconsciente, conseguisse ouvir o capitão, a mente racional e consciente. Mas lá na parte de baixo do navio, sem receber as novas informações que o capitão tinha, todos acabaram morrendo. Aí o que eu vou te ensinar agora então são os 4 elementos para que o seu capitão volte a falar com a tripulação e diga para ela que voar é seguro e que você pode, inclusive, sentir prazer em voar. Existem 4 elementos para que isso tudo aconteça. O número 1 deles é a fisiologia. Mente e corpo estão ligados, fazem parte de um mesmo sistema. O nosso corpo é um termômetro muito sensível ao que se passa no nosso universo emocional. E a cada dia surgem mais evidências de que corpo e mente estão estreitamente ligados, que aquilo que afeta um afeta também o outro. O modo como a gente pensa e age, mas as nossas escolhas, acabam determinando o modo como a gente vive, se vamos ter saúde ou não. E emoções desequilibradas podem desencadear a liberação de substâncias químicas na nossa corrente sanguínea, como, por exemplo, o cortisol, a adrenalina. E quando essas substâncias existem em excesso, elas alteram a pressão arterial, elas aumentam a ansiedade, elas geram muita tensão por todo o nosso corpo. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que em poucos minutos, em poucos instantes mesmo, depois de saber que o filho dele está doente, essa pessoa começa a passar mal no intestino. Ele só precisa ouvir dizer que o filho está doente. E aí o seu intestino, o seu corpo rapidamente reage. Então, baseado nas suas emoções, você altera a sua fisiologia e vice-versa. E para controlar a fisiologia, existem diversos métodos. Um deles é a respiração. E respirar como você respira normalmente é ruim. E eu digo isso porque a maioria das pessoas respira errado. A maior parte do tempo a gente está respirando errado. A respiração, ela possui 2 funções básicas. Primeiro, oxigenar as células. E segundo, eliminar o gás carbônico. E quando você respira pelo tórax, essa troca de gás carbônico por oxigênio quase não tem tempo de acontecer. Porque essa respiração, geralmente, ela é mais rápida, ela é mais superficial. Isso também exige um esforço maior para que a gente tenha um resultado quase que nulo. Essa respiração superficial, ela funciona mais como uma ventilação dos dutos respiratórios e não cumpre as funções vitais especificamente como deveria. Por causa dos medos, da raiva, da pressa, das multitarefas diárias, o músculo do diafragma ele vai ficando bloqueado, ele vai ficando preso. E isso cria um ciclo vicioso. Ficou claro isso? Sim ou não? Bom, quanto mais a pessoa respira pela parte alta dos pulmões, mais ela sente tensões e medos. E quanto mais ela sente medos e tensões, mais ela respira pela parte torácica. E quando algum acontecimento passa informação para a tripulação do seu navio, a central de controles, o seu subconsciente, de que você vai ter que pegar um avião e voar, que você vai ter que enfrentar aquilo que o seu subconsciente sempre achou até aqui que seria um perigo, um dos primeiros aspectos fisiológicos que muda é a sua respiração. Por isso que respirar de forma certa é fundamental para transformar o medo de voar em uma sensação de tranquilidade em voar. E no programa Prazer em Voar, você vai aprender a respiração 4x4 que eu desenvolvi para te apoiar sempre que você precisar de uma força extra, beleza? Bom,
O elemento número 2 para você ter prazer em voar é saber usar o filtro certo para se comunicar com o seu subconsciente. Você talvez já tenha ouvido falar, talvez não, que você vê o mundo através dos seus filtros, das suas lentes. Você é o que você pensa. E se você pensa que você pode ou que não pode, você está sempre certo. Se você pensa que você consegue, o seu subconsciente ele arruma estratégias para que você consiga. Então, o limite da sua mente é determinado pela sua capacidade de imaginar, de sonhar, de querer. O Walt Disney ele já dizia o seguinte: se você pode sonhar, criar algo na sua mente, então você pode fazer. Você pode entender isso através da seguinte tríade: pensamento gera comportamento, que gera sentimento, e vice-versa. Então, todos nós temos um padrão lógico na nossa mente. Baseado no que a gente pensa, a gente se comporta. E baseado no nosso comportamento, a gente se sente de determinada forma. Se você pensar em algo ruim e negativo sobre você mesmo agora, uma frase que você dissesse para você agora, como por exemplo, algo do tipo, eu não posso, eu sou burro, eu sou fraco, eu não vou dar conta, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, nada dá certo para mim, eu tenho medo de avião. Quando você tem alguma dessas frases de pensamentos negativos, na sua mente, que tipo de comportamento você vai ter? Negativo. E que tipo de sentimento você vai ter? Negativo também. Logo, qual é o caminho? Pensar positivo? Não, não é só pensar positivo. Pensar só positivo não basta. O caminho é mais profundo. Você precisa mudar a sua emoção e dizer para você como você pode ter um novo comportamento com aquela emoção. E a partir daquela emoção, um novo pensamento. Assim, quando você usa o filtro certo, pelos quais você observa o mundo, as palavras impossível e incapaz, elas perdem os prefixos e tornam-se possível e capaz. Você se torna preparado para entender quais recursos na sua mente você pode mudar. Quantas vezes você acredita que não dá conta de fazer as coisas que você tem que fazer? Quantas vezes você se sente preso por conta das suas crenças? Tá, o que são crenças? Crenças são pensamentos de certeza criados pelo hábito ou por momentos de emoção intensa. Então, você precisa fazer a sala de controles, entender as novas ordens, as novas crenças e passar a operar por elas. E eu te ensino a fazer isso no programa Prazer em Voar. E o elemento 3 é o seguinte: o enfrentamento. Conheça-te a ti mesmo. Pode parecer clichê, mas é isso mesmo. Você precisa encarar o medo ao invés de querer fugir dele. Só conhecendo o seu inimigo, você é capaz de combatê-lo. Então você precisa perceber como você sabe que sente esse medo. A Louise Hay, autora de diversos livros motivacionais, em uma das suas palestras, ela me disse, ela disse para todo mundo que estava assistindo a palestra, mas eu entendi como se ela estivesse falando isso direto para mim. Ela falou o seguinte: quando você vai limpar uma casa, você precisa ver a sujeira. Então, chega de empurrar a sujeira para debaixo do tapete, ou a sua casa vai continuar suja. Agora, o mais importante é que existe uma técnica para você fazer o enfrentamento. E se você fizer de qualquer forma, se você olhar toda a sujeira de qualquer jeito, pode acabar transformando esse problema em algo ainda maior. E eu vou falar mais com você sobre isso logo adiante. O elemento número 4 é você usar uma técnica simples que pode ser usada em qualquer lugar e que traz resultados praticamente imediatos. Mas que se você fizer sem trabalhar a sua fisiologia, sem trabalhar os filtros certos e sem trabalhar o enfrentamento de forma adequada, pode ser que ela não seja tão eficaz. FEFT é a sigla para Faster Emotionally Focused Transformations, que em tradução livre significa transformações mais rápidas, focadas nas emoções.
A FEFT é uma técnica desenvolvida por um norte-americano de Oklahoma chamado Robert Smith, que se origina de princípios da milenar acupuntura e acupressão chinesa, onde você, ao invés de usar agulhas, você utiliza a ponta dos dedos para estimular alguns pontos meridianos de energia do corpo, enquanto você fala algumas frases. E eu sei que na prática nem sempre as pessoas conseguem ver a poeira sozinhas, mas com a ajuda você vai conseguir ir até a menor partícula de sujeira e de pó que existem aí dentro. E foram justamente esses 4 elementos que a Eliane, a Renata e outras pessoas usaram para não só perder o medo de voar, mas também para passar a ter prazer em aproveitar os momentos do voo. Imagine agora você relaxado, nesse momento, onde quer que você se sinta melhor, lendo um livro que você gosta, ou ouvindo uma música, sem ter absolutamente mais nada que te incomode. Ninguém pode te ligar. Você tem esse tempo só para você. Isso parece bom, sim ou não? Pois é exatamente isso que pessoas como você e a Renata, que depois que perdem o medo de voar, fazem dentro do avião, durante um voo. Elas relaxam, sem precisar de remédios, sem precisar de bebidas alcoólicas. E para proporcionar esse sentimento para muito mais pessoas, foi que eu criei o programa Prazer em Voar, que é um programa totalmente online, com 4 módulos. Você vai ter uma senha para entrar na área VIP de membros, onde você vai acessar de onde você quiser o programa, basta estar conectado à internet. E esse é um programa bem rápido, que em minutos você vai conseguir completar. E sabe o que é mais incrível? Você vai conseguir fazer com que o seu capitão converse com a sua tripulação novamente. E aí a sua tripulação vai perder o medo de voar. E as pessoas vão querer imitar o que você fez para perder o medo. Só que elas não vão conseguir, elas não vão entender o porquê. Porque existe uma técnica orquestrada para que você coordene a sua fisiologia, para que você olhe pelos filtros certos, para que você faça um enfrentamento na hora H. No módulo 1, eu vou te ensinar a estabelecer a fisiologia perfeita, a forma adequada de você se posicionar, de respirar, de como se portar na hora que tiver que fazer um voo. É como se eu fosse estar do seu lado na hora que você for voar, na hora que você for fazer o seu voo. Você vai ouvir a minha voz do seu lado, no seu ouvido, dizendo o que você tem que fazer na hora que você for voar. E a forma que você tem que se postar, o seu ombro, a sua cabeça, a sua forma de respirar, ou a maneira de respirar de forma certa, de forma mais adequada. Tudo isso para que você tenha a fisiologia correta, para ajudar a sua mente a mandar para o seu corpo o recado adequado. E o teu corpo ajudar a sua mente a fazer o capitão conversar com a tripulação. Nesse módulo, então, você vai adquirir a fisiologia perfeita. E isso vai preparar você para o módulo 2, que é onde eu vou te ensinar, ou vou ensinar a sua tripulação, como olhar pelo prisma certo. Porque hoje ainda, por mais que seu capitão diga para a sua tripulação que está tudo bem voar, a sua tripulação ainda não entende isso. Então, a sua tripulação tem que perceber as coisas pelo prisma certo, para entender o que o capitão tem a dizer. Nesse módulo, eu vou te ensinar como programar o teu cérebro para você conseguir usar a fisiologia e, junto com a sua tripulação, passar a ouvir o seu capitão. E aí, no terceiro módulo, quando você já estiver pronto, fisiologicamente, e vendo pelo filtro certo, eu vou te dizer a hora exata, onde você vai enfrentar o que provavelmente já nem vai ser mais um medo tão grande, para que você faça o enfrentamento na hora certa e para que aquele medo, assim como o da Eliane e o da Renata, deixe de ser um medo e passe a ser um prazer. E aí, no quarto módulo, eu vou te ensinar uma coisa bastante simples, que você pode fazer em qualquer lugar, que você pode, onde você estiver,
com um resultado praticamente imediato. E aí, com todos esses elementos, o medo que você sente de voar vai se transformar em prazer em voar. Esse programa é como se você fosse a um profissional extremamente capacitado e fizesse uma sessão presencial, completa, onde muitas pessoas, numa única sessão, já curaram o medo de voar. Então, no final desses 4 módulos, você vai estar pronto para voar sem medo. Algumas pessoas precisam de 2 sessões, mas vai estar tudo lá na área de menos para você, porque eu vou te dar um bônus. Eu vou te fazer o seguinte: ao invés de você poder repetir o programa apenas 2 ou 3 vezes, eu vou deixar você acessar o conteúdo por 1 ano. Se em algum momento algum desconforto surgir, você volta lá e faz de novo essa sessão comigo. E você vai voltar de novo a ter prazer em voar caso, por alguma razão, você precise de um reforço. Como foi o caso da Renata, tá? Que após a primeira vez, ela se sentiu muito melhor. Só que quando ela foi voar pela segunda vez, ela notou que ainda sentia num nível muito mais baixo ou algum desconforto. Aí ela foi lá e repetiu o processo. Então ela perdeu de vez o medo. No meu caso, eu não conheço ninguém que tenha precisado mais do que 2 sessões. Mas se você for uma dessas pessoas que nunca teve, tudo bem, eu vou deixar você acessar o programa quantas vezes você quiser, quantas vezes você precisar por 1 ano. E mais, como eu sei que você vai ter um prazer enorme em voar, ao invés de você passar 3 horas em agonia, torcendo que o voo termine, você vai ficar sem ter o que fazer. Então, eu vou te dar um livro de presente, que é um livro que eu sinceramente gostaria que você lesse no seu primeiro voo sem medo. É de verdade. E além disso, eu vou te dar um outro bônus. Um acelerador de resultado. Vamos imaginar que você conseguiu falar com 100 tripulantes do seu navio. E desses 100 tripulantes, 98 entenderam que voar é seguro e prazeroso, mas tem 2 tripulantes lá que ainda não entenderam isso muito bem. Então você vai ter um encontro comigo, online, ao vivo, em grupo, onde eu vou, caso existam, convencer esses 2 últimos tripulantes de que está tudo bem voar. E pode ser que você não voe pelos próximos 30 dias. Então eu vou fazer o seguinte: como eu tenho tanta certeza de que esse programa funciona, eu vou fazer algo que você não vai nem acreditar. Você tem 6 meses para fazer o seu próximo voo. E se você me mandar um e-mail mostrando que você fez tudo que eu ensino, usando as técnicas, e que mesmo assim você não perdeu o medo de voar, eu devolvo 100% do seu valor investido. E o livro que eu vou te dar de presente pode até ficar para você. Então, se você estiver comprometido com o seu bem-estar, querendo viajar de avião, se sentindo bem, sentindo tranquilidade, se você estiver comprometido em viajar sem sentir todos os sintomas negativos que ainda experimenta só de pensar no avião, tudo que você precisa fazer agora é clicar nesse botão que vai aparecer aqui na tela em algum lugar. Aqui dos lados, aqui embaixo, um botão de compras. Por R$ 497 você adquire o programa Prazer em Voar. É só clicar nesse botão agora e você vai ser direcionado para uma outra página, onde você vai ter a opção de pagar o valor no cartão de crédito, dividindo em até 12 vezes de R$ 48,42, e 42, ou pelo boleto bancário, e também pelo PayPal. Agora, eu sugiro fortemente que você compre pelo cartão. Por quê? Porque o cartão ele aprova quase que imediatamente a sua compra. E aí você recebe a sua senha de acesso praticamente no mesmo instante. Muito simples, direto, sem burocracia. E aí você já pode começar a perder o medo de voar logo em seguida. No boleto, você tem que esperar. Você tem que esperar compensar no banco e até o sistema deles reconhecer. Isso pode levar até 7 dias. Agora, eu te peço um favor. Só clica nesse botão de comprar. Você só faz a compra de verdade, tá? Se você estiver
totalmente comprometido em ser um case de sucesso, se você estiver comprometido em querer a sua mudança, em experimentar o processo e perder o medo de voar. Porque é o seguinte, eu só posso ajudar a progredir quem quer. Eu entendo que eu cresço profissionalmente a partir dos cases de sucesso que eu ajudo a construir. E eu quero pessoas que estejam verdadeiramente dispostas a melhorar as suas vidas, a aproveitar as oportunidades que voar proporciona. Você entende isso, sim ou não? Então agora você tem 3 caminhos a seguir. Primeiro, você pode entender que está tudo bem continuar com esse medo de voar que você sente. Você pode escolher continuar com esse medo e passar mal toda vez que você tiver que voar, ou até mesmo perder mesmo oportunidades, deixando de viajar, e está tudo bem. Segundo, você pode ir em busca de todo o conhecimento que eu tenho. Estudar tudo que eu já estudei, aprender o que eu sei hoje de PNL, coaching, hipnose, FEFT e tantas outras técnicas, que eu demorei aproximadamente 3 anos para poder aprender. E nesse tempo, você vai voando com medo. Enfim, você vai controlando o seu medo aí de alguma forma, vai voando com medo mesmo, nesses próximos, 3 anos. Talvez essa seja uma escolha sua. Ou 3, você pode entrar para o programa Prazer em Voar, encurtar o seu caminho e ir muito mais rápido, perdendo medo de voar ainda hoje e já fazer o seu próximo voo com tranquilidade. E isso sem nenhum risco, porque em até 6 meses você pode pedir reembolso e receber de volta cada centavo se o programa não funcionar para você. É só clicar no botão abaixo e você vai ser direcionado para uma outra página, uma página de compras no Hotmart, que é uma plataforma de entrega de produtos digitais, segura, criptografada, tudo muito seguro, tá? Você pode acreditar. Você coloca lá os seus dados e aí você passa a ter acesso à área de membros VIP do programa Prazer em Voar. Então é o seguinte, esse vídeo vai terminar agora. E eu sinceramente espero que você tome a sua melhor decisão agora. Seja ela qual for. Não compre ou compre, você escolhe. Você decide se clica no botão aqui embaixo, sim ou não? Então, eu espero você lá no programa Prazer em Voar. Um grande abraço e experimente a paz.